Olá, bem-vindo ao canal Despertar Harmônico. Meu nome é Diego e o vídeo de hoje ele chegou até mim de maneira muito curiosa. Na verdade, esse vídeo ele se originou em uma conversa que eu estava ouvindo de duas pessoas na rua, involuntariamente, né, que eu não estava ouvindo de propósito, mas as pessoas estavam falando num tom alto, então eu acabei ouvindo. E o termo utilizado por uma dessas pessoas na conversa me gerou uma necessidade de poder compartilhar e de poder esclarecer o meu ponto de vista referente a este assunto aqui com vocês no canal. As duas pessoas conversavam sobre casamento, sobre buscar um marido. Uma das pessoas, pelo que eu entendi, já era casada, já tinha sua família, e a outra era solteira, mas ela estava buscando um marido, um namorado, né, para posteriormente se casar. Mas ela falou que um dos critérios que ela queria naquele relacionamento é que o seu marido ele fosse um homem temente a Deus. Logo depois, essa expressão temente a Deus ficou, né, martelando na minha mente, e isso ocorreu por todo o fim de semana. Eu iria até gravar esse vídeo no sábado, mas não consegui. No domingo eu não pude porque eu fui na reunião na casa Plataforma de Oração, lá com o Pedro, com a Sônia, com os outros médicos da casa. Então estou agora tendo tempo para gravar esse breve vídeo e fazer essa breve reflexão aqui com vocês sobre essa expressão temente a Deus. Quando se busca no dicionário, né, quando você busca a palavra temente, ela significa que você tem temor a alguma coisa, que você teme algo, algo para qual você tem medo, que você obedece através do medo. Aí eu pergunto para vocês, será que a nossa relação com Deus, a nossa relação com o todo, Criador deste e de todos os outros universos, deveria ser uma relação de temor, uma relação de medo? Quando nós paramos para analisar as duas principais religiões do mundo, né, nós vemos que essas religiões, as duas principais religiões do mundo, se você buscar aí no Google, você vai ver de quais religiões eu estou falando. Eu não vou citá-las aqui no vídeo por inúmeros motivos, mas é fácil de se compreender de quais eu estou falando. São religiões que realmente elas colocam dentro da cabeça das pessoas essa relação de temor, essa relação de distanciamento para com Deus, uma relação de temor e de distanciamento para com o todo. Elas em momento algum promovem uma relação de amor e de proximidade com Deus, de amor e de proximidade com o todo, que tudo é. São religiões que doutrinam, né, que massificam as mentes das crianças que entram dentro dessas religiões, né? Em sua grande maioria são crianças, né, que são colocadas dentro dessas religiões de forma obrigada para obedecer às tradições de suas famílias. Então elas são condicionadas a responder naquele padrão. E elas, por condicionamento, né,
elas vão passando toda a sua vida com a mente fechada dentro das escrituras sagradas destas religiões, que são muito mal interpretadas, porque as escrituras sagradas dessas religiões, elas são muito mal interpretadas. Não quer dizer que o que está escrito ali é o que é executado hoje em dia, mas por inúmeros fatores, né? Desde controle social, dominação de mentes, né? Colocar as pessoas numa posição realmente de medo, numa posição de inferioridade. Os líderes religiosos dessas duas grandes religiões, e de outras também, mas eu quero citar essas duas grandes religiões, as maiores do mundo, de forma proposital e premeditada, eles transformam seus fiéis em zumbis, em robôs programáveis, para que eles tenham realmente uma relação com Deus que é totalmente fora da realidade, que é uma relação que não é relação que nos aproxima de Deus. É uma relação que de fato nos distancia de Deus. É uma relação que não nos coloca na presença do Pai. É uma relação que nos afasta, que faz as pessoas não compreenderem de que Deus está dentro de cada um de nós e que a forma que nós temos que nos relacionar com Deus, com o todo, com também o Mestre Jesus e outros mestres, não é uma relação de temor, não é uma relação de reverência exacerbada, de humilhação. Não. Quando você estuda, quando você medita, quando você começa a interpretar da maneira correta e começa a sentir o fluxo universal, começa a observar como são compostas as leis do universo, você percebe automaticamente que Deus, né, por assim dizer, que Deus é uma palavra que limita muito, mas é mais fácil de compreender falando aqui no vídeo, né? Mas eu particularmente gosto muito de falar o todo. Para mim a compreensão fica mais fácil. E quando eu falo todo, realmente me dá uma visibilidade de algo completo, né? Que não há nada fora daquilo, tudo está contido dentro do todo, não há nada fora dele. Então, quando nós aprendemos e começamos a pôr em prática as leis universais ditadas pelo todo, nós percebemos automaticamente, isso caso nós tenhamos, né, uma mente aberta, uma boa vontade para poder entender de que Deus, o todo, ele não procura uma relação de senhor e escravo, uma relação de dominador e dominados. Ele não procura uma relação onde ele é um ser que domina através do medo, através da ameaça, através da raiva, através de castigos, os seus filhos. Totalmente o contrário. Deus, ele sempre busca uma relação de amor, uma relação de intimidade para com seus filhos. Nós pouco sabemos da essência de Deus. Nós aqui na Terra, né, como seres humanos, vivendo essa experiência na terceira dimensão, como ser humanos nesse planeta, nós não temos praticamente a menor capacidade de entender o que é Deus. Mas nós temos a capacidade já, através de estudos, através de observações e meditações,
de saber o que ele não é. É possível sentir e observar o que ele não é. Isso é possível. E ele não é um Deus que quer temor. Ele não quer seguidores. Ele não quer filhos temerosos, filhos assustados, filhos que cumprem as suas ordens, que cumprem as suas leis, que cumprem os seus mandamentos por conta do medo. Não, Deus, ele não quer isso. Ele quer que nós nos aproximamos dele de uma forma amorosa, de uma forma cheia de carinho, cheia de gratidão, cheia de boa vontade, cheia de alegria. Deus, ele está fundamentado no amor, na alegria, na comemoração, sabe, na paz, na tranquilidade, o que é totalmente antagônico do que as religiões pregam hoje em dia, principalmente essas duas grandes religiões que ainda dominam esse planeta. Portanto, vemos aí, infelizmente, milhões e milhões, ou até bilhões, né? Com certeza, bilhões de pessoas que têm uma relação com Deus baseada no medo. E essas bilhões de pessoas, né? Algumas delas chamam Deus de outros nomes, classificam o todo com outras nomenclaturas, inteligência universal, Alá, força universal, força suprema, força criadora, o grande arquiteto, não importa o termo utilizado. Estamos falando da mesma consciência, da mesma consciência que todos nós habitamos dentro dela. Essa questão de habitar dentro de Deus é uma questão realmente que vale a pena ser estudada. Eu dou até um conselho para vocês: leiam livros que tratam dessa questão, que explicam que nós estamos contidos dentro da mente de Deus. Portanto, para esse vídeo aqui não ficar mais longo, né? Vejam como um assunto na rua me despertou esse insight. Eu estou aqui compartilhando com vocês e pedindo para vocês nadarem contra a maré, pedindo para vocês saírem desse fluxo que nos coloca numa corrente onde todos têm que temer a Deus, como se Deus fosse um grande castigador, como se ele fosse um velhinho sentado numa nuvem branca com um porrete na mão, assim como disse várias vezes o grande professor Hélio Couto. Deus, ele não é um velhinho irritado com um porrete na mão, dando porretada na cabeça dos seres humanos e castigando e mandando para o inferno e mandando para o purgatório. Não, Deus não é isso. Deus é amor. Deus é alegria. Deus é tranquilidade. Deus é serenidade. E os humanos só vão conseguir se conectar com o todo, se conectar com a frequência altíssima do todo que habita dentro de nós, independente de quem seja, independente da pessoa que você está pensando agora, da mais vil e cruel que você possa imaginar. Todos temos a centelha divina, todos somos portadores da frequência do todo dentro de nós. Não só nós humanos, os animais e tudo que está presente nesse universo contém uma parte da essência do todo. E uma das formas de se conectar com elas é não ir
nessa ideia de temer. Fujam dessa interpretação muito mal feita e feita de maneira proposital pelos dominadores deste mundo, desta e de outras dimensões, que querem ver as pessoas humilhadas, amedrontadas, achando que Deus ele é um ser punitivo, que ele é um ser rancoroso, assim como foi mostrado no Velho Testamento de maneira muito equivocada. Deus não é um Deus de guerra, Deus não é um Deus que promove massacres, Deus não é uma consciência que quer derramamento de sangue. O todo não é uma consciência que quer promover guerras santas. O todo não é uma consciência que quer colocar seus filhos um contra os outros. Muito pelo contrário, a consciência do todo, ela promove a unificação, ela promove a ascensão através do amor. O caminho de volta que nós aqui estamos tentando fazer é voltar para o todo. E esse caminho, ele somente segue a via do amor, da compreensão, da paciência, da serenidade e da tolerância e do respeito. Então, quando você ouvir alguém falar que a pessoa é temente a Deus, se for possível, lógico, tente de alguma forma esclarecer a ela, se lógico, se for da compreensão da pessoa, se a pessoa não quiser compreender, deixa pra lá, não discuta, cada um tem o seu tempo, mas tente fazer a pessoa compreender que Deus não é isso. Deus não é um pai nervoso e castigador, ele não quer filhos. Bom, só para finalizar aqui, porque meu vídeo cortou, que estava sem espaço aqui na câmera, como eu estava dizendo, só para finalizar é rápido, Deus ele não quer filhos amedrontados, filhos humilhados, filhos pensando que temos que obedecer regras por conta de medo, que nós temos que fazer o que é certo por ameaça, por coação, para não ir para o inferno, para não ir para o purgatório, nada disso. Deus ele quer a nossa evolução, Deus ele quer a nossa ascensão, porque é o certo a se fazer, porque devemos ser movidos pelo amor, não pelo medo e nem pelo temor. Então, a partir de hoje, não seja mais temente a Deus. Nunca mais use esse termo, eu sou temente a Deus. Não. Risca essa palavra do seu dicionário mental. Você não é mais um homem ou uma mulher temente a Deus. Você é um homem ou uma mulher que ama e que confia em Deus. Você o segue, você o respeita, você o busca porque você o ama, não porque você tem medo dele. Deus não quer o seu medo. O seu medo serve apenas para alimentar seres desta e de outras dimensões. Lembre-se sempre disso. Só isso que eu queria finalizar. É isso aí, eu agradeço por você assistir o vídeo até agora. Aguardem o próximo e, como eu tenho falado nos últimos vídeos, a hora de despertar chegou. Valeu!